gente vai falar agora sobre o caso do menino Carlos Miguel Ferreira, de 10 anos, que morreu em 17 de janeiro após dar entrada na UPA do Tabuleiro com dores de dente. Dente inchado, algumas dores fortes nos dentes, e aí ele foi até a UPA. De lá, acabou saindo morto. O que é que aconteceu? Que coisa, né? Vou ao vivo agora com Leandro Santiago, que explica, olha as imagens do garoto de 10 anos aí, o que é que aconteceu, quais são as novidades desse caso, porque até então a família pedia, inclusive, respostas para saber o que é que causou a morte do garoto de 10 anos. E é isso que a gente já tem respostas, o que é que tal, como é que anda toda essa situação e as investigações e respostas do laboratório sobre isso, Leandro. Bom dia. Pois é, né, Wilson? Mais uma vez, bom dia para você, bom dia para todo mundo que acompanha o Fique Alerta. Por enquanto, é um grande ponto de interrogação e a família quer saber, afinal de contas, o que aconteceu com o pequeno Carlos Miguel. O Carlos Miguel tinha 10 anos, no caso, foi para o hospital, foi para a UPA do Tabuleiro com apenas uma dor de dente, mas isso acabou evoluindo, depois sentiu dores de barriga e, no final das contas, acabou se declarando a morte do Carlos Miguel. A Márcia, a mãe dele, está inconformada, quer saber, afinal de contas, o que houve nesse caso. Já são 3 meses e se parece muito com outro caso que daqui a pouquinho a gente vai falar aqui, mas por enquanto a gente esteve no Tabuleiro do Martins para conversar com a dona Márcia e falar como é que está sendo essa falta do Carlos Miguel, contar como é que foi essa história dessas peregrinações de vai para a UPA, volta para a UPA e depois de tudo que aconteceu, a tragédia e no caso, como é que está sendo esse vazio da família, como é que é lidar com isso. Vamos ver a reportagem. O Carlos Miguel era uma criança como qualquer outra. Tinha 10 anos, gostava de brincar, gostava de desenhar, adorava estar aqui pelas ruas do Tabuleiro do Martins. Só que em janeiro desse ano, ele sentiu dor de dente. Foi encaminhado para a UPA do Tabuleiro do Martins e depois disso foi uma série de problemas. Eu tô aqui com a dona Márcia, a mãe do Carlos Miguel. Dona Márcia, conta pra gente, a partir daí, o que foi que aconteceu? Ele começou a sentir dor de dente numa quarta-feira à noite. Aí ele pediu o remédio para eu dar, né, para ele voltar a dormir, né? Aí eu dei a dipirona. Aí quando foi de madrugada ele sentiu febre. No outro dia eu levei ele na UPA. Aí lá deram só um medicamento a ele e mandaram ele para casa. Quando foi na sexta-feira, ele amanheceu com o rosto inchado. Aí eu voltei para lá no sábado. Aí passaram o dentista de lá e a parceira dele que estava junto com ele, passaram amoxicilina e mesolida para ele tomar. A mesolida durante 3 dias e a amoxicilina durante 7 dias. Aí, quando foi à noite, no domingo à noite, ele começou a sentir uma dorzinha de barriga. Aí, na madrugada, eu levei ele para a UPA do Tabuleiro, né? E lá, ele demorou a ser atendido. Chegou uma enfermeira, aplicou uma injeção no braço dele. E foi aí que ela foi fazer exame de sangue com os outros enfermeiros. Tinha 4 enfermeiros, era 5. Procurando a veia e não achava a veia dele. Furou ele em vários lugares, no pé, até no pescoço, e nada de achar. Por último, de várias tentativas de furos, né? E não acharam a veia, aí acharam um pouquinho de sangue no pé dele. Aí foi aí que saiu todo mundo e deixou eu e ele lá. Aí de manhãzinha, já foi amanhecendo o dia, né? Aí chegou outra médica, dizendo que ele ia para UTI. Meia hora depois, umas assistentes chamaram eu na sala e informaram que ele tinha falecido. E talvez que era ou meningite ou leucemia. Eu disse, como assim, talvez? Não tem uma coisa correta, não? Lá na UPA deram 2 papéis de óbito e lá na SVO deram mais 1, informando casos diferentes. E por isso que eu estou querendo o resultado desse exame do SVO que levaram para a LACEN. E até agora está com 3 meses e não deram nenhum resultado. E a senhora quer saber de qualquer jeito Com e até certeza. agora não sabe o que houve. Com certeza. E eles estão querendo que eu faça o certidão de óbito, só que eu só vou fazer depois que receber o resultado verdadeiro. E como é que fica o coração da mãe enquanto isso tudo acontece? Muito, muito pequeno demais. Não sei nem o que falar. E na manhã desta
quarta-feira, a senhora recebeu uma mensagem pelo WhatsApp. Isso. O que estava falando? O responsável, que está responsável pelo exame, né? Ele falou que ele entrou em uma nova análise, o exame. E a gente quer acreditar que seja coincidência. Coincidência aí no caso, os exames aí vão ser feitos aí para finalmente se ter, afinal de contas, qual foi a causa da morte do pequeno Carlos Miguel. Porque resposta tem que ter de qualquer jeito. Do Tabuleiro do Martins, Leandro Santiago. Pois é, vocês ouviram aí todo o relato da mãe, muita dor no caso, pela perda do Carlos Miguel, falando aí sobre um laudo dizendo causa indeterminada, o outro falando sobre síndrome infecciosa febril. A gente apurou com o serviço de verificação de óbitos, afinal de contas, o que está acontecendo. E ele disse o seguinte, o serviço encaminhou o material retirado do Carlos Miguel para o LACEN por sua vez, encaminhou para a Fiocruz, porque esse tipo de exame não é feito no estado de Alagoas. O que esse exame agora vai determinar? O que causou essa síndrome, no caso, síndrome infecciosa febril? Por enquanto é o que está no segundo atestado aí, que a mãe inclusive tem isso na mão dela, mas até agora são 3 meses se passaram e nada de uma resposta. Eu estou aqui com o Magno Alexandre, presidente do Conselho de Direitos Humanos de Alagoas. Doutor Magno, seja bem-vindo ao Fique Alerta. 3 meses esperando até agora para saber a causa da morte. O que o Conselho já fez até agora para tentar acelerar, afinal de contas, uma resposta para esse caso? Boa tarde. Boa tarde. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos está muito preocupado com esta situação. 2 casos ocorridos na UPA do Tabuleiro e nós já pedimos providências junto à Secretaria de Saúde e também outros órgãos de entidades profissionais, a exemplo do CRO, que já nos mandou, já fez uma fiscalização no local e já nos mandou algumas observações importantes para melhor atendimento da população e em especial também a população infanto-juvenil. Esses 2 casos realmente nos causam espanto, tendo em vista que chegaram com uma simplicidade aparente de doença, mas que evoluíram rapidamente para um óbito. E o caso do Carlos Miguel, nós estamos acompanhando. Nós vamos mais uma vez buscar explicações do porquê que a Secretaria de Saúde está demorando para trazer um resultado do que seja essa síndrome febril aguda, né, e infecciosa, e com isso saber o porquê, a causa mortes exatamente do Carlos Miguel, que ingressou lá na UPA com uma simples dor de dente, aparentemente, e que rapidamente evoluiu para óbito. Nós também já recebemos outra, como eu disse, do Conselho Regional de Odontologia. Estamos também recomendando ao Conselho Regional de Medicina e de Enfermagem que faça uma vistoria na UPA, a fim também de saber como as pessoas ali estão sendo tratadas. Eu quero aqui ressaltar que a saúde é um direito humano fundamental e é um dever, está na Constituição, um dever do Estado prestá-la e prestá-la de forma adequada, sendo que o mínimo de risco possível para os pacientes que sejam atendidos nos ambulatórios do Estado. O presidente do Conselho falou de 2 casos, se referindo não só ao caso do Carlos Miguel, mas também ao caso da pequena Isabelle, que nós mostramos nos jornais da TV Pajuçara. A Isabelle, que foi na mesma época do Carlos Miguel, foi até a UPA do Tabuleiro sentindo dores e depois esse quadro acabou evoluindo para o óbito. Nós falamos sobre isso, ela chegou a ficar inclusive com o corpo todo cheio de pintinhas, que até hoje também não se sabe o que foi que aconteceu, mas mesma época, casos relativamente simples e que foram na mesma UPA, na UPA do Tabuleiro. Quando são 2 casos que são parecidos assim, em um mesmo lugar, chama mais atenção? Certamente chama mais atenção, e preocupados com isso e outros casos que ocorrem também de atendimentos médicos nos ambulatórios do Estado, nós temos uma comissão de saúde dentro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. E nós estamos acompanhando esses casos, pedindo providências, e realmente é de se estranhar, porque o que se quer é que seja atendido e, se a pessoa apresenta um quadro de urgência e emergência, seja encaminhado para os ambulatórios adequados a fim de prestar esse serviço. O que não se pode é existir uma incógnita, uma dúvida e persistir nela e de repente lidando com vidas humanas, isso pode ser fatal. E então, em razão disto, é necessário esses protocolos serem revisados de atendimento
contamos com essas entidades de acompanhamento profissional, tanto de médicos como de enfermeiros e de odontólogos, para que nos apresentem esses laudos respectivos do funcionamento desta unidade de saúde, a UPA do Tabuleiro. Casos que eram relativamente simples e que vêm se tornando coisas mais complexas e até evoluindo para a morte. Isso vem sendo uma constante? O Conselho vem recebendo mais casos como esse ou são só esses? Os casos mais de atendimento, né? Precisando de atendimentos e até de procedimentos cirúrgicos, médicos, de intervenções mais urgentes. Mas o que é importante aqui frisar é que quando eu sei a aflição da família, quando se tem um resultado desse, se imagina claramente, contudo, é saber o porquê das coisas, né? Por que a criança, como Carlos Miguel, chegou a óbito com a simples dor de dente? Por que a Isabelle dos Santos, com as manchinhas apresentadas no corpo, também evoluiu a óbito tão rapidamente? De repente, pode ser algo que precisa ser notificado às autoridades de saúde sobre algum tipo de surto de vírus ou de qualquer outra situação em que possa ter uma situação de saúde pública a ser examinada. Tá certo. Obrigado pelas informações aqui. O presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Magno Alexandre, falou com a gente. Casos que já são 3 meses, os casos, como a gente falou, na mesma época, ali em janeiro deste ano, e até agora nenhuma resposta. Só lembrando aqui, o SVO, Serviço de Verificação de Óbito, disse que mandou material, no caso do Carlos Miguel, aí para fora do estado, exatamente para saber, afinal de contas, o que foi que causou o que, segundo está no segundo laudo, essa síndrome infecciosa febril aí, que no caso a família quer saber. Todo mundo quer uma resposta, nós também queremos, né, Wilson? Volto com você. É isso que a gente quer saber, principalmente os familiares, né? Infelizmente, o Carlos Miguel não volta mais. Mas o que os familiares querem é entender o que é que aconteceu. Porque até então, uma dor de dente, um abscesso que tenha acontecido no dente, ou qualquer inflamação que seja no dente, é muito simples para que se evolua a óbito da forma que aconteceu com o garoto muito rapidamente. E é isso que a gente quer saber. E o Dr. Magno Alexandre falou sobre isso para saber que é uma investigação importante, primeiro para a resposta das duas famílias, né, tanto da Isabelle como também do Carlos Miguel, mas para saber se existe algum vírus circulando, se existe alguma situação infecciosa acontecendo que tem feito esses 2 casos que acabou evoluindo para óbito. É importante também, por isso que o resultado nesse momento agora, é o crucial. É o grande objetivo. E nós vamos continuar acompanhando, né? Porque o material genético do Carlos Miguel foi recolhido, né? Foi até o LACEN, como você bem citou. O LACEN não tem como fazer um exame mais preciso, mandaram para a Fiocruz e são 3 meses. Eu creio que não seja um exame tão complexo assim na Fiocruz, que é extremamente evoluída, né? Com um nível, enfim, de cientistas e médicos lá importantes que vão fazer ali o diagnóstico para tentar entender o que é que aconteceu com o Carlos Miguel e por que é que ele evoluiu para óbito. Vamos continuar acompanhando. E você percebeu, o Leandro Santiago e os nossos queridos telespectadores, que a mãe fala em três versões de 3 possíveis causas. Ela cita que poderia ter sido a síndrome infecciosa febril, que é essa que é a primeira que está sendo questionada para poder, inclusive, através desse exame da Fiocruz, ser derrubada ou mantida. Depois vem a questão que cita, me ajuda agora, acabou poxa vida, agora que até a leucemia, citam também a leucemia e citam também a meningite. 3 situações, quer dizer, estão perdidos sem saber o que aconteceu. E a gente quer saber, e a família principalmente, né? São causas que não são determinadas, são causas indeterminadas, cada um disse uma coisa. E a própria mãe questionou. Poxa, quero saber, foi leucemia? Foi a síndrome infecciosa febril? O que aconteceu com meu filho? É isso que ele quer saber. Foi a meningite? Vamos procurar saber. A meningite, inclusive, é uma doença infecciosa, se for realmente for comprovado. Obrigado, meu querido Leandro Santiago, você volta daqui a pouquinho. Agradeço ao doutor Magno Alexandre também pela disponibilidade e pelas informações. Está acompanhando o caso de perto. 3 meses, isso foi em janeiro, o material foi encaminhado, já estamos agora praticamente no final de abril e até agora não se tem uma resposta sobre isso. Nós vamos continuar acompanhando, não só a resposta do Carlos Miguel, como também da garota Isabelle, que também acabou chegando toda pintadinha, né, como se fosse uma infecção, uma resposta, inclusive, do sistema imunológico do organismo, mas depois evoluiu para óbito também. O que é que houve com esses 2 meninos? Por que eles acabaram morrendo? É o que a gente quer saber e a gente precisa saber. Vamos continuar acompanhando e de pertinho. Muito bem.